Olá, caros vestibulandos. Sou aqui o professor Rafael Nassif, de Matemática do CPV Vestibulares. Estou aqui com vocês para fazer a resolução, comentar a resolução do vestibular da SPM. Vamos lá, sem mais delongas. Exercício 1 era um exercício de matriz, mas tranquilo, nada de regrinha muito difícil de matriz, nada de matriz inversa. Era basicamente uma questão de interpretar o que significava o tal do IJ, que a gente costuma representar no índice do elemento da matriz. Ele menciona essa matriz que representa os moradores de um determinado prédio, onde, para cada elemento IJ, né, onde I representa a linha e J a coluna, o I mostra como se fosse o andar que o cara mora, só que primeira linha representa o primeiro andar, e o J representa o número do apartamento, daquele respectivo andar. Dá um pequeno exemplo ali, só para a gente entender direito, né? E vamos para a resolução. Pá. De uma informação que ele dá lá no enunciado, ele quer comparar as pessoas que moram no primeiro e no segundo andar. Vai fazer uma comparação ali no momento. Se eu for pegar o número de pessoas que moram no primeiro andar, quer dizer que eu vou somar todos os que estão na primeira linha. Que vai dar essa soma aí, x mais 9 pessoas. Se for pegar o segundo andar, vou somar essa quantidade que está aí na segunda linha. Y3 e 1 vai dar y mais 4 pessoas. Da informação que ele dá lá no enunciado, ele fala que o número de pessoas que moram no primeiro andar é 3 a mais do que o número de pessoas do segundo andar. Ah, então eu posso falar que esse x mais 9 que era do primeiro andar é igual a y mais 4 do segundo andar mais 3. Deu essa equação 1 aqui. Guarda lá, espera um pouco. Vamos ver outra informação, porque ali tem uma equação com duas incógnitas, precisamos ver outra equação. Aí ele fala, os apartamentos que têm o número 3 comportam 12 pessoas ao todo. Ou seja, vamos somar toda a coluna 3, 5yx mais 1, que vai gerar aquela equação x mais y igual a 6, né? Quando falarmos que dá igual a 12. Desse sisteminha da equação 1 e 2, né, substituindo uma na outra, chegamos àquela solução que o x vale 2 e o y vale 4. Trocando x por 2 e y por 4 nessa matriz inteira, vamos obter esse resultado aqui, ó, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 6, 4, 3. E o exercício pediu para calcular o total de pessoas que moram nesse prédio. Ou seja, vai ter que somar todos esses números e isso vai dar 32, a alternativa C. Beleza? Próximo exercício. 22, o exercício de porcentagem, umas regrinhas até um pouco, digamos, clássico assim, da razão que ele pedia ali. Conta a historinha de um cara que estava fazendo uma prova de vestibular, até ele responder a última questão, até a penúltima questão, que ele acertou, ele tinha um índice de acerto de 37,5% das questões que ele tinha feito até agora. Quando ele passou para a última questão, depois que ele respondeu, ele passou a ter 40% de acerto. Ou seja, como aumentou, com certeza ele acertou essa questão. Vamos partir daí. Então vamos lá. Se eu falar que x é a quantidade de acertos ao final da prova, e n é o total de questões, a gente sabe que quando ele respondeu aquela penúltima questão, ele tinha x menos 1 acerto e n menos 1 questões. E esta razão do x menos 1 para o n menos 1 é aquela porcentagem que o enunciado tinha dado, 37,5%. Em notação de número decimal, temos 0,375. Ao final da questão, quer dizer, ao ter x acertos no total, em n questões no total, esta razão tem que dar 0,40, que foi a porcentagem que ele deu, 40%. Desse sisteminha aí, passar multiplicando as duas equações, substituir uma na outra, bagulho louco, girou, chutou, bateu, dá o n igual a 25. Portanto, o total de questões, que era a pergunta dele, era 25. Alternativa B. Tranquilão, bem clássico. Exercício 23. Opa, esse. Aparece várias vezes aí nas nossas aulas. Ele menciona dois números escritos no sistema decimal, né? Como sempre, é o padrão. E um número que tem dois algarismos, ou seja, tem dois dígitos, que a gente costuma chamar sempre de A e B, né? Ele fala que quando você inverte a ordem desses números, ou seja, A e B vira B e A, um deles vai ser o que a gente chama de M, o outro vai ser o que a gente chama de N. Dá a relação ali de que a diferença entre o número do maior para o menor é uma unidade a menos que o menor deles. Então vamos lá para a resolução.
Se eu falar que o M é justamente aquele A mais B, quando a gente separa em desenho de unidade, fica escrito dessa forma aqui. 10A mais B. E o N, como ele é escrito na ordem contrária, ele vai ser o 10B mais A. Aqui. Dessa maneira, por aquela relação de que o maior menos o menor é igual ao menor menos 1, assumindo que o M é maior que o N, que foi o que a gente fez aqui no comecinho, pra cá. Jogando esses números nessa equação, vai ficar uma relação entre A e B, da seguinte: A deu 19B menos 1 sobre 8. Essa é uma equação com duas incógnitas, só que elas têm muitas restrições, porque o A e o B, como representam dígitos, eles têm que ser números naturais, nada de fração nem negativa, e também não podem ser maiores ou iguais a 10, tem que ser de 1 até 9. Então aqui seria meio que um método empírico mesmo, vai lá, tentativa e erro. Vai jogar valor para o A, vai jogar valor para o B, ver como é que você vai conseguir fazer dar certo. Quando você tiver a sorte de testar o A como 7 e o B como 3, vai ser o único que vai dar certinho. Portanto, o M, que era AB, vai virar 73, e o N, que era BA, vai virar 37. Somou os dois, 110, alternativa o E. Beleza? Clássico. Opa, exercício chato pra caramba. Muita conta. Ele menciona lá um certo empréstimo de 10 mil reais, que foi pago em 5 parcelas, sem entrada, faz diferença isso, e a primeira parcela é de 2 mil reais. E cada parcela vai aumentando o seu valor, como ele apresenta ali, 10% a mais do que anterior. E isso vai gerar um total, né, como vai estar sofrendo aumento essas parcelas, o total pago vai ser maior que os 10 mil originais, e ele quer saber então qual seria uma taxa de juros simples durante esses meses dessas parcelas, que compensaria esses valores. Então vamos lá para as contas, oh meu Deus, coisa chata. Primeira parcela, ele deu lá 2 mil. Para cá, isso, 2 mil. A segunda parcela é a primeira acrescida de 10%, ou seja, multiplicado por 1,1. E a terceira parcela pega a anterior e aumenta 10%, vai multiplicando por 1,1, de novo, e de novo, de novo, de novo. Ou seja, o total dessas parcelas seria a soma de todos esses valores. E ele quer saber, esse valor total que eu acumulei, a que taxa de juros ele seria comparado se fosse um juros simples durante esses 5 meses que correm essas parcelas. Ou seja, pela fórmula lá de juros simples, o 10 mil, que é o dinheiro que ele pegou emprestado, ele vai passar 5 meses durante uma certa taxa aí, que é o que eu quero descobrir, e eu quero que esse valor seja o equivalente a essa soma inteira de valores que a gente fez. É uma conta cretina, assim, na minha opinião, né, para fazer em 3 minutos, mas vamos lá. Né? Dessa equação toda loucona ali que a gente fez, vai sair no final das contas, para quem tiver paciência de fazer, 1 mais 5i igual a 1,22102. Passou dividindo, passou para lá, passou para cá, achou que o i vale 0,0442. Portanto, uma taxa de 4,42%, conforme a alternativa E. Beleza? Questão só de conta, basicamente. Fora isso, nenhum conceito muito difícil. 25, oh meu Deus, clássico, de novo, outra questão de aritmética. Trabalhar com números inteiros, naturais, beleza. Ele pede o par ordenado xy pertencente aos naturais, né? Vou pensar no número natural x e também no número natural y, que seja a solução dessa equação. Você vê que essa equação apresentada tem duas incógnitas e só uma equação. Pô, peraí, precisamos dar um jeito de descobrir outra equação para achar essas incógnitas. Então, na verdade, eu vou transformar essa equação em duas. Como? Através do milagre da fatoração, né? Botando o x² em evidência nesse comecinho aqui. Cadê? Deixa eu achar. Aqui. Danado. Botando menos 8 em evidência nessa outra parte aqui. Vamos chegar nessa segunda equação. E aí o x mais y virou o fator comum, dá para colocá-lo em evidência. Resultando, essa equação aqui. Perfeito. Você percebe que do lado esquerdo, igual no primeiro membro, temos um produto, ou seja, é uma forma fatorada. E do lado direito da equação, segundo membro, temos só o 7, que não é uma forma fatorada. Então eu penso assim, quais números multiplicados resultam em 7? Como estamos trabalhando só com números naturais, temos que pensar em números naturais. E a única resposta possível é 1 vezes 7.
Então, esses dois, deixa eu chegar aqui, para baixo, para cá, isso. Esses dois parênteses aqui multiplicados, tem que um deles ser o número 1 e o outro ser o número 7. Se você for testar um deles não vai dar certo, testando ao contrário vai ficar. Você vai falar que o x mais y vale 7 e o x quadrado menos 8 vale 1. Dessa equação de baixo já resulta que o x vale 3, trocando a linha de cima, y vale 4. Ele pediu para calcular x menos y, 3 menos 4 menos 1 igual alternativa C. Ah, da hora. Próximo exercício. Função. Opa, aí começou a ficar mais pesado, né? Ele deu o gráfico de duas funções que se encontram em alguns pontos, aí no A e B, ponto em comum, e também mencionou o ponto C e D. E de todos esses pontos, você não precisava calcular nenhum deles assim onde se encontra mesmo, porque essas duas equações, duas funções, são meio difíceis de você se igualar. Mas ele deu o x de cada um desses benditos pontos. E no final das contas ele pedia a área do quadrilátero, ABCD. A área de uma figura ali na geometria analítica, a gente costuma associar triângulos fazendo determinantes. Então, qual foi a nossa ideia? No final das contas, eu quero que a área do quadrilátero ABCD seja basicamente a área do triângulo ABD mais o BCD. E para poder fazer a área desses triângulos, eu preciso das coordenadas de cada um deles. Então, rapidinho, voltar para cá. Eu vou descobrir as coordenadas x e y, né, de cada um dos pontos, A, B, C e D. Como eu conheço o x de cada um deles, é só trocar na sua respectiva função. Por exemplo, para o A, trocamos o x por 0 na função g. Tanto faz, porque ele pertence às duas ao mesmo tempo. Vai dar que o y vale 1. No B, trocamos o x por 1 na equação g também. Tanto faz, porque ele pertence aos dois. Vai dar que o y vale 2. O C já é um ponto que pertence exclusivamente à função g, agora sim. Então eu troco o x por 2 nessa função, vai ficar que o ponto é 2 e 4. E o ponto D, voltando lá para o gráfico, ele é um ponto que pertence exclusivamente à função f. Então eu troco x por 2 na expressão do f, vai gerar esse 5. Portanto, temos aqui as 4 coordenadas desses pontos, né? Desculpa, as coordenadas desses 4 pontos, né? E aí a área do triângulo, a gente lembra lá que na geometria analítica, a forma da área é metade do módulo do determinante. Como temos ali dois determinantes, porque são dois triângulos que a gente falou que somando dá o quadrilátero, é só montar o determinante lá, segundo as formulinhas. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. É só montar o determinante, colocando as coordenadas dos vértices, no primeiro caso ali, do A, B e D, e o 1 na coluna, depois do B, C e D, o 1 na coluna, fez determinante, linha, coluna, cortou, bateu, é gol. Vai dar aqui 1,5 nessa conta, igual à alternativa B. Yes. Exercício 27, estatística, né? Uma questãozinha sobre médias. Tranquila. Pode acabar confundindo a cabeça de uns por questão de, o que eu ponho no denominador, né? Tem sempre aqueles que não sabem exatamente a média, como é que é feito, o cara lá embaixo, às vezes dá um probleminha, mas no fundo não era muito difícil, não. Ele fala que um candidato fez um certo número de provas. Em X dessas provas ele conseguiu nota 8, em X mais 1 dessas provas nota 6, e X menos 1 ele conseguiu notas 5. E a média final foi 6,5. Média aritmética, conforme explicado lá. Desse enunciado temos que o total de pontos atingidos pelas provas seria X notas 8, ou seja, vai ficar 8 vezes X. X mais 1 nota 6, vai ficar 6 vezes X mais 1. E x menos 1 nota 5 vai ficar x menos 1 vezes 5. Esse é o total de pontos obtido, dividido pelo total de provas que ele fez, que é o x mais 1, x menos 1. Isso tem que dar 6,5. Nisso chegamos nessa equação aqui. Ahá, agora sim. Onde esse denominador, já vamos guardar na cabeça aí, esse denominador representa o total de provas que ele fez, esse 3x. Se eu passar o 3x multiplicando, vai ficar uma equaçãozinha do primeiro grau, passou para lá, passou para cá, vai ficar que o x vale o 2. Mas qual era a pergunta dele? O número de provas que ele realizou. Eu tinha acabado de comentar que o número de provas é esse denominador aí dessa fração, ou seja, 3x. Se o x é 2, o número de provas é 6. Igualzinho a alternativa A. Beleza, tranquilo.
28, meu Deus, essa questão é clássica, absolutamente clássica de progressão geométrica. Questão de PG, todo professor do mundo explica alguma questão assim. Apresenta 3 números, quaisquer, dane-se, relação nenhuma entre eles, e quer saber que número que eu somo nesses desgraçados para formar uma PG, com esses 3 números. Beleza. Ou seja, esse número aqui escrito desse jeito, quando eu vou somar um certo número, por exemplo, x, fim de cabeça, x, vai ficar ali menos 9 mais x, menos 5 mais x e 3 mais x. Pela regrinha do termo do meio, né, quando temos 3 termos em PG, eu posso falar que o quadrado do meio é o produto desses dois, que gera a tal da média geométrica. Dessa equação, já depois de ter posto x, vai surgir essa equação do segundo grau. Na verdade, não vai ser bem do segundo grau, porque vai cancelar o x quadrado. Então vai ficar do primeiro grau, x vai dar 13. E ele queria saber que número x é esse. Entre as possíveis classificações que ele deu, o x é um primo. Alternativa C. Aê. 29. Tipo de exercício comum de SPM. Ele deu uma equação do segundo grau e fala que as raízes são alfa e beta. E pede uma conta ali, uma expressão que relaciona as raízes. Eu sempre disse em sala de aula, se ele pediu uma relação entre as raízes, é para você usar girar, relações de Girard, na verdade, chique. Como é uma equação de segundo grau, né, o Girard a gente chama de vulgo, né, soma e produto só. Então não preciso realmente achar as raízes, porque essa conta aqui viraria um delta louco, se desse bonitinho, né. Então vamos lá. O ideal é, ele quer que eu trabalhe com essa expressão aqui. Então vamos tentar transformar essa expressão em uma conta mais bonitinha mesmo. Ou seja, vou tentar fatorar de novo, muito parecido com outra fatoração que a gente fez agora há pouco. Nesses 2 primeiros caras dá para pôr o alfa, beta em evidência, vai sobrar alfa mais beta. E desses 2 segundos caras aqui dá para botar, cadê? Aqui. Dá para botar o menos em evidência, que vai gerar essa expressão aqui. E aí você para e pensa, é o que eu acabei de comentar, o alfa vezes beta seria a multiplicação das raízes daquela equação, alfa mais beta seria a soma das raízes. E alfa mais beta, de novo, a soma das raízes. Tudo bem que ele quis botar alfa mais beta em evidência, ficou essa conta aqui. Então, se alfa e beta são as raízes, a soma das raízes seria menos b sobre a, que vai dar menos 7 sobre 3, e o produto das raízes, c sobre a, menos 18 sobre 3. Opa, aqui. Substituindo naquela continha de antes, vai ficar essa distributiva louca aqui. Tirou o MMC, cortou o que deu para cortar, vai ficar a alternativa B. Que o produto que ele pediu, a conta que ele pediu, dá 49 terços. Alternativa B. Exercício padrão SPM. Aí o 30, o único exercício de sistemas da prova, e ele pede para saber exatamente quando que o sistema é possível e indeterminado. O sistema vai ser possível e indeterminado quando você transformar desse sistema, você passa para aquela equação do primeiro grau, como você quisesse achar o x ou o y, e isola trabalhando com uma só das incógnitas. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, multiplica-se a segunda equação, para lá, por menos a. Por quê? Quando eu multiplicar por menos a essa equação, vai ficar menos ax lá no comecinho. E aí, quando eu somar uma linha na outra, vai cortar esse ax com menos ax. O que vai gerar essa expressão daqui, ó, para baixo, que dá para pôr o y em evidência, ou seja, ficamos com essa expressão aqui, ó. Danado. Para que essa equação agora seja indeterminada, não impossível, indeterminada, devemos ter, esse primeiro coeficiente aqui do y, ele tem que ser 0, ao mesmo tempo em que o segundo coeficiente, né, que no caso é o termo independente, também tem que ser 0. Fazendo esse cara aqui igual a 0, vai dar o a igual a 2 ou menos 2. Fazendo esse igual a 0, o a vai dar 0 ou menos 2. Portanto, o valor de a que faz as duas darem 0 ao mesmo tempo é só o menos 2, conforme a alternativa D, de doença. Vamos lá. Exercício 31. Regra de 3. Acabou. Matou o exercício. Menciona lá um tratorzinho que quando vai trabalhar, né, vai fazer o tal do arado lá, ele gasta 18 litros por cada hora de serviço.
E esse mesmo consumo, quando ele compara com a área que ele trabalha, é de 15 litros por cada hectare. Aí ele quer saber em 10 horas quantos hectares ele vai conseguir fazer. Então vamos lá, passa. A gente sabe que em 18 litros ele faz em 1 hora. Então em 10 horas, quantos litros ele vai fazer? 180. Perfeito. Esse é o total de litros que ele gastou nesse trabalho. Agora vamos ver quantos hectares ele faz com esses litros. Sabemos que a cada 15 litros ele faz 1 hectare. Então com 180 litros ele vai fazer Y. Multiplicou em cruz, vai dar o Y igual a 12, igual a alternativa A. Opa! Exercício 32 é um pouquinho mais difícil do que os outros, né? Tem que prestar atenção, porque toda essa geometria plana, né? Ainda mais com tangência de circunferência, costuma dar uma confusão aqui e acolá, né? Até para organizar os dados. Tem mais de um jeito de ser feito, dá para você fazer em 2 Pitágoras esse exercício, mas a gente vai fazer do mais criativo que a gente pode. Então vamos lá. A figura abaixo mostra um trapézio retângulo, dá para ver pela própria figura. E um quarto, né, um quadrante de um círculo do AB ligado até o AE, daqui para lá. Onde F é o ponto de tangência em relação ao lado CD. E ele pede para calcular a área desse trapézio. Pela forminha da área do trapézio, temos que calcular base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior, a gente já conhece inteira, porque a gente sabe que o tamanho do A até o E é igual ao raio da circunferência, que é 8. E aquele pedacinho é 2, então a base maior é 10 e a altura é 8. Falta só descobrir esta base menor. O trabalho todo vai ser só esse. Nossa ideia é criativa, hein? Completar essa circunferência, né? Ele deu 1/4. Vamos imaginar essa circunferência completa. E aí, aquele traço que ligava do D até o A, que é o centro da circunferência, eu vou prolongar até a extremidade, criando aquele ponto G. Tudo bem? Se eu chamar a base menor que eu preciso descobrir, que é BC de X, o CF também é X por questão da tangência. E vou chamar aquele pedaço restante ali do DF, isso aqui tudo, deixa eu ver se dá para enxergar, mais ou menos aqui, vou chamar de Y. Tá aplicando uma potência de ponto ali naquele D, o DF, que é tangente, vai ficar o Y ao quadrado, pela regrinha, D vezes DG. Ou seja, o y quadrado é 2 vezes 18, que é aquele tamanho todo. Dali já saiu y igual a 6. Se o y é igual a 6 aqui, podemos montar um pequeno Pitágoras no triângulo DHC. Porque eu sei que o tamanho AH é igual ao x de cima, então o DH vai ser 10 menos x. Pitágoras, daí já sai que o x vale 4. E esse x era aquela base menor que eu precisava. Então agora a formulinha da área vai ser base maior 10, mais base menor 4 vezes a altura 8 sobre 2, papum, fez continha, 56 centímetros quadrados, conforme a alternativa C. Beleza? De Capricórnio. 33. A solução da equação pertence ao intervalo. Nem um segredo, resolver essa equação. Tá, um pequeno segredinho, mas não chega a ser tão segredo. Que é você só se preocupar com a condição de existência por conta dos denominadores. Mas ele deu várias frações, com x no denominador. Tira MC de todo mundo, hein? Pá. Voltando lá para a equação, então, tiramos MC do lado esquerdo do lado direito, que por acaso vai dar o mesmo denominador, x² menos 1, né, que é a forma fatorada ali. Se você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, vai chegar eventualmente chegará nessa equação aqui. Cancelou os denominadores, passou tudo para o lado igual, vai chegar nessa equação do segundo grau. Aqui. Clássica até, solução, x igual a 1 ou x igual a 4. O 1 não pode por questão do denominador, condição de existência. Então a solução é o x igual a 4. E esse valor pertence ao intervalo entre as alternativas de 3 a 5. Conforme a alternativa D. Sussa. Exercício de análise combinatória, mas não tão combinatória, sem formulinha, sem fatorial, sem arranjo, sem combinação, nada disso. Só você chegar e encarar os números que você precisa fazer. Ele pede para formar números de 3 algarismos distintos, né, sem repetir, usando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5.
Já até fala que dá para formar 60 números, aqui. E quer saber quantos desses são divisíveis por 6. A ideia é lembrar a regrinha de ser divisível por 6. Nenhum segredo. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para ser divisível por 2, então ele tem que ser, o último dígito tem que ser par. E para ser divisível por 3, a soma de todos os dígitos tem que ser múltiplo de 3. Com paciência, você vai pensar, por acaso, nesses 8 de números aqui. Todos terminados em números pares. Se você for conferir a soma, por exemplo, primeiro, 1, 3 e 2, dá 6. 2, 3 e 4, 9. Também todos esses, a soma dos dígitos vai dar sempre múltiplo de 3. Então vai ser um total de 8 números que podemos formar desse jeito, conforme a alternativa D. Firme. Já estamos no 35, já passa rápido, né, quando a gente se diverte. Seja A o ponto do plano cartesiano, no caso aí localizado no primeiro quadrante, vai fazer uma pequena diferença. Ele menciona os pontos B e C simétricos de A, em relação a cada um dos eixos, não fala qual é qual. E que a equação de uma reta que passa por A e é perpendicular à B, a reta aqui formada por B e C. Tá. Primeiro de tudo, desse ponto A que estará aqui, o B e C são simétricos em relação aos eixos. Simétrico quer dizer espelhado, né? Então, por exemplo, para achar esse ponto B que está aqui, eu sei que o Y dele é o mesmo, está na mesma altura, só o X que está para o outro lado do eixo. Opa, realmente, para o outro lado. Então o X dele que era 4 vai virar menos 4 lá do outro lado. E o C é simétrico em relação ao eixo X. Portanto, o X dele é o mesmo, está alinhado, e o Y dele que era positivo 2 foi para baixo virar menos 2. Através desses espelhamentos aí que eu fiz, né, jogar para lá, jogar para cá, temos as coordenadas dos pontos B e C, dá para descobrir o coeficiente angular da reta formada por BC. O coeficiente angular, ΔY sobre ΔX, encarou a continha, dá menos meio coeficiente angular da reta BC. Sabemos que a reta perpendicular, a relação entre coeficientes angulares, é de o m de uma das retas é menos o inverso da outra, oposto do inverso. Menos o inverso de menos meio, por acaso vai dar 2. Então o coeficiente angular da reta que eu estou buscando é 2. Como essa reta passa pelo ponto A, que eu conheço as coordenadas, 4 e 2, é só fazer o ioiô michotchô, já matou a equação da reta. 2x menos y igual a 6. A alternativa A. Tranquilo. Exercício 36. Questãozinha de polinômio. 2 jeitos para serem feitos. Eles dá para fazer pelo teorema do resto. Ou, faz as chaves mesmo que se dane, né? Encara mesmo, não tem problema nenhum. Não precisa ficar fazendo continha bestinha, não. Só fazer divisão bonitinha. Então é basicamente isso que a gente fez. O jeito mais fácil de pensar, pelo menos. Não ficar dependendo de fórmula, de regra nenhuma. É só a divisão de polinômios. X à quinta menos 3x² mais 1, dividido por x² menos 1. Divide maior pelo maior, né? X à quinta por x² vai dar x ao cubo, multiplica, troca o sinal, vai lá, vai chegar no outro restinho, vai multiplicando, dividindo, blá, 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 aquele método que a gente viu sempre em sala de aula, né? Que enche o saco. O resto da divisão, né? A hora que o grau dessas continhas aqui ficar menor do que o do divisor, que caso aqui, ó, primeiro grau, quer dizer que a gente chegou no resto, que é x menos 2, que era o que ele pediu. Igual a alternativa E, que está faltando ali o x menos 2, mas era x menos 2, tudo bem. A gente sabe disso. 37. Log. Muita gente já desiste aí. Já quase nada de log. Era mais trabalhar com potência do que log. Conta uma historinha, como sempre, né, de log exponencial, tem a ver com variação da população em uma certa cidade, vilarejo, coisa assim. Sendo que x é o determinado ano em que você tem a população dada por P. Sendo que esse P é em milhares de habitantes, hein? Cuidado, hein? Com unidadezinha. Considerando raiz de 2 igual a 1,4, né, aproximadamente 1,4, pode-se concluir que a população dessa cidade atingiu a marca de 3.600 habitantes. Em que ano? Ou seja, quando o P vale 3.600? Não. O P já está em milhares. Então, quando o P vale 3,6, ele quer saber qual o valor de x. Pronto, só joga na equação. Troca o P por 3,6 milhares, né? Já que já está em milhares, só 3,6. Passou o 0,1 para cá, vai ficar 3,5 igual ao log. Opa!
propriedade do log. A base 2, esse cara, elevado a esse, 3,5, é igual a esse aqui. X menos 1996. Ou seja, 2 elevado a 3,5. Só que 2 elevado a 3,5, eu posso separar isso aqui em duas potências, 2 elevado ao cubo e 2 elevado a meio. 2 elevado a meio a gente sabe que é a notação de raiz quadrada, raiz de 2, que é o que ele falou que vale 1,4. 2 ao cubo é 8, vezes 2 elevado a meio, que é 1,4, vai dar, por acaso, 11,2. Se você jogar naquela continha lá, passou 1996 para o outro lado, vai dar o x aproximadamente 2007, vai dar 2007,2, aproximadamente 2007, conforme a alternativa D. Beleza. Questão 38. Bate o olho, né? Dá aquela assustada, né? Caraca, meu, que desenho é esse? É 3D, é 2D? Que porra é? Vamos ler, né? Melhor. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado, BD é um triângulo equilátero e BDF é um triângulo isósceles, onde BA e AF são iguais. Ou seja, o triângulo BAF também é isósceles, a gente vai usar isso, né, na resolução. Vale lembrar que esse BD e CA são diagonais do quadrado, portanto formam já 45 graus com os lados. Então vamos lá para a resolução. Plá. O ABF eu comentei agora que ele era isósceles, né, porque ele falou que o AF é igual a AB. Então, a soma desse ângulo B com esse ângulo F tem que dar igual ao ângulo externo do triângulo, que é 45. Como os dois são iguais, então tem que dar 22,5 para cada um, 22 graus e 30 minutos. Perfeito. Se eu for olhar para esse quadrado ABCD ali, tá rolando um desenho louco aqui em volta do B, né? Você vê que ele tem em volta do B esse ângulo pequenininho, esse ângulo aqui de dentro do quadrado, que eu já falei que é a diagonal que forma 45 graus, mas esse ângulo um pouquinho maior aqui. Que como ele pertence ao triângulo BDE, que ele menciona aqui equilátero, lá no começo do exercício, a gente sabe que esse ângulo vale 60 graus. Pô, já tenho todas as medidas, porque no fundo ele pediu a medida do ângulo alfa. Volta aqui. Esse ângulo alfa, por acaso, é o ângulo FBE. Então é só você pegar esse 22,30, 45, 60, somou dá 127,30, que quando você passa para a notação de vírgula, 127 graus e meio, conforme a alternativa C. Firme. Exercício 39. Determine o número de soluções inteiras do sistema de inequações. Temos um sistema aí de inequações aí de x, por acaso uma do primeiro grau, outra do segundo grau, e quer saber quantas soluções inteiras tem nessa porcaria aqui. Então vamos lá. Por uma questão aqui de estética, só para poder comparar ali os resultados, essa primeira inequação, que tem uma divisão por um número negativo, a ideia nossa aqui foi, vamos tirar esse menos do denominador. Joga para cima, multiplica por menos 1 embaixo e em cima. Ele vai ficar menos 2x mais 3 lá em cima. Se eu passar esse 3 que está do outro lado igual aqui, passar para cá, e tirar o MMC, vai chegar nessa inequação aqui. Guarda ela lá. A gente sabe resolver isso aí, tranquilo, na equação do primeiro grau, matou. A segunda inequação apresentada, que é do segundo grau, você passa o 8 para cá, e na equação do segundo grau tem que sempre lembrar de associar em algum momento a parábola. Você só faz, já falei, você só faz esse tipo de inequação quando você lembra do desenho da parábola. Porque não adianta só achar raiz e falar que é menor. Não, nada a ver. Fala besteira. Resolvendo essa primeira inequação aqui, ó, que a gente trouxe aqui para tal da reta real, para poder comparar as duas ao mesmo tempo, sisteminha, né? Basicão. Eu vou descobrir que o x tem que ser maior do que menos 3 sobre 2. Conforme representado aqui, ó, bolinha aberta, daqui para frente. Daqui para cá, né, do meu lado. Agora sim. E o x quadrado menos 2x menos 8, para ser negativo, lembrando da parábola, vai ser o trecho entre as duas raízes. As raízes dessa expressão aqui do segundo grau são menos 4 e 2. Então essa conta vai dar menor ou igual a zero, né, negativo, incluindo zero, quando estiver de menos 4 até 2. O sistema quer dizer que eu tenho que fazer a intersecção dos dois. Fazendo a intersecção vai dar esse pedacinho entre menos 3 sobre 2 e 2.
Essa seria a solução nos reais. Estaria perfeito aqui. Mas não. Ele pediu a quantidade de soluções inteiras. Então vou pensar quantos números inteiros estão dentro desse maledeto intervalo aqui. Já passei depois. Entre menos 1,5 e 2, né, para ficar mais fácil de pensar, temos o menos 1, 0, 1 e o 2, que é para incluir o 2, porque está a bolinha fechada, colchete pegando, menor ou igual, várias coisas. Então temos um total de 4 soluções inteiras, conforme a alternativa D. Beleza. Última. Acabou já, que pena. Ele menciona outro classicão de geometria espacial, menciona um certo cilindro de raio da base 4. A altura de água que tem nele lá, eu não sei exatamente qual que é, ou seja, não faz diferença. Ou eu acho que não faz diferença. E ele fala que esse nível de água lá no cilindro, depois ele vai colocar um certo objeto lá dentro, vai mergulhar. Ou seja, a gente sabe que o nível de água vai subir. Falou que esse nível de água subiu 3 centímetros, quer saber qual é o volume desse objeto que eu pus lá dentro. Clássico. Mas a gente gosta de ser chique, entendeu? Então vamos lembrar do princípio de Arquimedes. O cara do Eureka lá. Quando você coloca o objeto dentro do cone, este aparente aumento no nível da água, na verdade, é um aumento de volume, né? Quando você acrescenta o volume do cara lá dentro. Esse volume de água deslocado, entre aspas, tem que ser igual ao volume do cara submerso. Basicamente essa é a ideia. Por que seria diferente, né? Afinal de contas. Então, essa água que foi deslocada vai gerar um outro cilindro que tem a mesma base e altura 3, que ele fala que foi o nível de água que subiu. Então é só fazer o volume do cilindro, a área da base vezes a altura, a da base πr ao quadrado vezes h. Deixa eu só lembrar, ele não pediu para trocar o π, mas pelos valores que ele deu aproximados, era para trocar o π por 3,14. Eu odeio isso. Aí vai ficar π, que é 3,14, vezes raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Fez essa continha, vai dar aproximadamente 151 centímetros cúbicos, conforme a alternativa E. Tcharam! E com isso nós acabamos essa prova. Prova bacana, até na minha opinião melhor do que de outros anos, porque costumava ser muito difícil a prova da SPM. Agora acho que essa vai dar uma nivelada um pouquinho maior, né? Deu uma facilitada no nível da prova, baixou um pouquinho o nível. E aí talvez fique um pouco mais concorrida agora. O pessoal vai começar a estudar realmente matemática para se garantir, né? Que agora, como está ficando mais fácil, as pessoas vão acertar mais, né? Mas é uma prova muito bem elaborada, sem problema de interpretação de enunciados, sem problema de várias alternativas, como acontece em muitos outros. Então acho que a bancada aí está de parabéns, vai selecionar os candidatos ótimos. Boa sorte para você que conferiu aí, espero que você tenha acertado um monte, se você for do CPV. Boa noite.